Uma corda de 3,9 metros de comprimento conecta um ponto da base de um bloco de madeira a uma polia localizada no alto de uma elevação, conforme o esquema a seguir. Observe que o ponto mais alto dessa polia está 1,5 metros acima do plano em que esse bloco desliza. Caso a corda seja puxada de 1,4 metros na direção indicada na figura, a distância x que o bloco deslizará vai ser de quanto? O primeiro detalhe que a gente tem que avaliar é qual que é a distância que o bloco se encontra em relação a essa parte fixa. Para isso, nós podemos fazer um primeiro desenho, onde é um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo temos 3,9 de hipotenusa, 1,5 de cateto. Tudo isso em metros. Quanto que seria essa distância que eu vou chamar de A? Se fizermos Pitágoras nisso daqui, vai ficar que o 3,9 ao quadrado é igual a 1,5 ao quadrado mais A ao quadrado. 3,9 vezes 3,9, nós vamos ter 15,21, que é igual a 1,5 vezes 1,5 dá 2,25 mais A ao quadrado. Se fizermos 15,21 menos 2,25, isso dá 12,96, que é igual a A ao quadrado. Então, 12,96, nós vamos ter uma situação onde, qual que vai ser a raiz quadrada disso? A raiz quadrada disso é 3,6. Então, se o A é 3,6, a distância inicial do bloco até a parte fixa é de 3,6. Qual é o detalhe? O detalhe é que nós vamos puxar isso da seguinte forma. Aqui nós temos a parte fixa. Quando puxarmos essa corda uma certa quantidade de metros, automaticamente o bloco vai encostar para o lado esquerdo. Então, esse bloco ele vai encostar para o lado esquerdo. Nós vamos ter algo mais ou menos dessa forma. O bloco que estava localizado a 3,6 metros de distância, ele vai encostar. Agora, o quanto ele vai encostar é que nós precisamos saber. A questão falou que vai encostar 1,4 metros ali em cima. Esse 1,4 metros vai influenciar onde? Como a hipotenusa era de 3,9, essa corda é a mesma. Então, puxando 1,4 dos 3,9, se eu tiro 1,4, essa hipotenusa cai para 2,5. A altura aqui, que é um dos catetos, permanece 1,5. Então, nós vamos chamar de B a nova distância do bloco até chegar nessa parte fixa. Então, se fizermos Pitágoras novamente, ou seja, agora com 2,5 ao quadrado, 1,5 ao quadrado e o cateto B ao quadrado. 2,5 vezes 2,5 dá 6,25. 1,5 ao quadrado é 2,25 e B ao quadrado. 6,25 menos 2,25 dá 4 e B ao quadrado. Com isso, o B é 2. Se o B vale 2, quer dizer, a distância do bloco até a parte fixa agora é 2. Então, nós temos que entender que esse x que a questão está pedindo é exatamente a variação que houve da distância do bloco em relação à parte fixa. Em outras palavras, é o A menos o B. O A é de 3,6 menos o B, que era 2. A variação da distância do bloco até a parte fixa vai ser, então, de 1,6 metros, que é o que está representado na letra C.